Ordem do dia. Item 1 da pauta. Projeto de Lei de Conversão de número 1, de 2017, que dispõe sobre o processo de renovação do prazo das concessões e permissões dos serviços de radiodifusão e da outras providências provenientes da medida provisória 747 de 2016. Parecer sobre o número 1 de 2017, da Comissão Mista. Relator, deputado Nilson Leitão, e relatora revisora, senadora Lúcia Vânia. Favorável à matéria e à parte das emendas, nos termos do projeto de lei de conversão que apresenta. A presidência comunica que a matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 21 de fevereiro e seu prazo de vigência se esgotará no dia 12 de março de 2017. Houve hoje um entendimento de líderes em relação a essa medida provisória, a esse projeto de conversão, com o compromisso da presidência de falar com o presidente da República para não haver veto num dos itens. A senadora Lúcia Vânia, que é a relatora, apresentou uma emenda de redação, de um ajuste redacional, que evita, inclusive, a possibilidade, qualquer que seja a possibilidade, de veto presidencial à preocupação que era dos líderes na manhã de hoje, quando nos reunimos. Portanto, já há entendimento da mesa de que a emenda da senadora Lúcia Vânia, no que se refere, como não é uma emenda, ela é apenas um ajuste de redação, a mesa vai acatar o ajuste de redação e submeter a apreciação dos senhores e senhoras senadoras. Senadora Gleice Hoff, tem a palavra. Queria agradecer, senador Eunício, esse seu esclarecimento, porque, de fato, a minha preocupação, senadora Lúcia Vânia, antes de Vossa Excelência começar a falar, é justamente saber do compromisso do presidente em não vetar o artigo referente às rádios comunitárias. Mas se tem estendimento, a emenda de redação, e elas se equiparam às rádios comerciais, nós não vemos problema nenhum em votar essa medida provisória, até porque as rádios comunitárias estão aqui, as associações estão aqui, querem que essa matéria vá a voto com essa garantia. Então, agradeço, senador Eunício, e agradeço também a senadora Lúcia Vânia, que espero que em seu pronunciamento possa nos esclarecer da emenda. Obrigada. Senadora Lúcia Vânia, tem a palavra, Vossa Excelência, como relatora. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o projeto de lei de conversão número 1 de 2017, proveniente da medida provisória 747 de 2016, tem como principal objetivo facilitar os procedimentos de renovação de concessão e permissão dos serviços de radiodifusão em nosso país. Para tal, a matéria contém dispositivos para simplificar as ações das rádios e do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. A motivação para a edição da medida provisória foi o acúmulo de pedidos de extinção de concessão que o Poder Executivo deveria enviar ao Congresso pela falta de apresentação de renovação pelas emissoras. A matéria foi exaustivamente discutida nas reuniões da Comissão Mista da medida provisória, assim como um encontro na sede do Ministério das Comunicações, em 24 de novembro de 2016, da qual participaram o ministro Kassab, o deputado Nilson Leitão, o senador Romero Jucá e eu, as respectivas assessorias e os técnicos dos ministérios. Nessa reunião presencial no Ministério, ficou clara a necessidade de o poder público trabalhar para evitar a descontinuidade ou a interrupção do serviço público de radiodifusão, da mesma forma como é imperativo reduzir a precariedade e a insegurança jurídica dos processos de renovação de prazo e transferência da concessão ou permissão. O relatório do deputado Nilson Leitão, do qual sou relatora revisora, contempla os principais problemas existentes hoje nessa matéria, assim como faz algumas modificações no texto inicial da medida provisória para promover alguns aperfeiçoamentos necessários à regularização das concessões de radiodifusão.
O primeiro dos aperfeiçoamentos diz respeito à possibilidade de estender os novos direitos de simplificação de documentação e dilatação de prazos para os processos de renovação das rádios comunitárias, veículos que possuem dificuldades ainda maiores para superar as barreiras burocráticas atualmente existentes nos processos de renovação das concessões. Assim, para que todas as modalidades de serviço de radiodifusão sejam beneficiadas de maneira isonômica, foram incorporadas no projeto de lei de conversão as alterações propostas pela emenda número 27, oferecida pelo deputado André Figueiredo. Outra modificação importante introduzida no projeto de lei de conversão foi a de atualizar a designação das funções dos profissionais que integram as empresas de radiodifusão em face da obsolescência da atual regulamentação, que não contempla a nova miríade de profissionais de comunicação digital. Tal alteração está em linha com a modernização das regras de renovação de outorgas, tendo sido acolhida por contribuição estabelecida na emenda número 3, de autoria do deputado Sandro Alex. A emenda propõe uma atualização ocupacional dos profissionais que respondem pela oferta dos serviços, medida corretiva de defasagem entre funções e descrição legal, destinada a proteger a empregabilidade e a sustentabilidade setorial diante das novas demandas do mercado e da radiodifusão nessa etapa de transição tecnológica rumo à mídia digital. O projeto de lei de conversão contempla também as alterações da Lei nº 4.117, de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações. Foram revogadas as linhas A, B e C do artigo 34 da lei, em razão da mudança do escopo proposto pelas alterações sugeridas no Decreto 52.795, de 63, que aprovou o regulamento do serviço de radiodifusão. A alteração proposta com a revogação dos referidos dispositivos dará enfoque maior à análise dos documentos da pessoa jurídica. Além disso, a matéria referente aos documentos necessários para a obtenção de outorga ficará melhor reunida no decreto regulamentar e não na lei. Foi alterada também a redação das alíneas A, B e C do artigo 38 do Código Brasileiro de Telecomunicações. A modificação realizada na alínea A tem por objetivo eliminar a necessidade de restringir para brasileiros ou estrangeiros com residência exclusiva no país o cargo de técnico encarregado da operação dos equipamentos transmissores. A modificação introduzida na linha B do artigo 38, por sua vez, tem por objetivo mudar o escopo de análise das alterações contratuais e estatutárias que impliquem alteração dos objetivos sociais ou mudança do controle societário das empresas. Atualmente, a lei exige a necessidade de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo para a realização da operação. Assim, as entidades somente podem concretizar a operação após a tramitação do processo no âmbito do Ministério das Comunicações, com a consequente aprovação do ato pretendido. Após essa autorização, a entidade deve registrar a alteração contratual ou estatutária na junta comercial correspondente e, após esse registro, deverá encaminhar o ato registrado novamente para o Ministério, de modo a comprovar que a operação registrada é a mesma que foi autorizada pelo órgão competente do Executivo. A redação apresentada no projeto de lei de conversão, já em consonância com a proposta de alteração do regulamento de serviços de radiodifusão, estipula que todas as alterações passarão a ser comunicadas ao órgão competente do Poder Executivo, prescindindo assim de prévia anuência. Essa alteração trará maior racionalidade e celeridade ao processo, uma vez que as entidades irão submeter o ato de alteração contratual ou estatutário já registrado no órgão competente. Acredito que a mudança dessas operações promoverá um enxugamento do estoque processual dos documentos de pós-outorga, o que permitirá à equipe técnica do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações concentrar todos os esforços nos processos de outorga e renovação, entregando assim um processo mais célere aos administrados.
A alteração na linha C do artigo 38 da Lei 4.117 foi realizada por causa da mudança na linha B do mesmo artigo, tendo em vista que somente as transferências de concessão ou permissão de uma pessoa jurídica para outra irão depender de prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo. A alteração seguinte, promovida pelo projeto de lei de conversão, é a revogação da linha I do artigo 38 da Lei 4.117. A obrigação estabelecida nesse inciso era necessária em razão da demora da concretização das alterações contratuais ou estatutárias que implicavam em mudança de controle acionário. Em razão da demora da administração pública em autorizar o ato de transferência, as entidades registravam a operação na junta comercial antes da anuência do Ministério das Comunicações. Dessa forma, era razoável solicitar o encaminhamento da composição societária das entidades detentoras de outorga para verificar se havia realizado alguma mudança na composição societária sem a prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo. Com a mudança do escopo apresentado pela redação da linha B, não será mais necessário o encaminhamento da composição societária, tendo em vista que as entidades não dependerão mais da prévia anuência para efetuar a operação. A revogação dessa linha I resultaria em uma diminuição de cerca de 5.000 processos ao ano, uma vez que não haveria mais necessidade de instauração de processos para verificar se a composição societária apresentada pela entidade está de acordo com a composição societária registrada pelo Ministério das Comunicações. A última alteração promovida na Lei 4.117 por meio do projeto de convenção da medida provisória 747 diz respeito a uma nova redação para o parágrafo 2º do artigo 38 da lei. Senhoras e senhores senadores, quero reforçar a necessidade de aprovarmos o projeto, ora em discussão, em razão da simplificação que trará para a continuidade da oferta de serviços de radiodifusão em nosso país. A simplificação de processo pretendido pela nova legislação, apresentada pelo projeto de lei de conversão, trará aos gestores do Ministério das Comunicações a possibilidade de aumentar a eficiência nas políticas públicas da área, com potenciais reflexos para toda a sociedade. Este é o meu parecer, senhor presidente. Muito obrigada e pela aprovação do projeto. Quero aqui fazer um esclarecimento de que nós fizemos um ajuste redacional no PLV número 1 de 2007, no que diz respeito às rádios comunitárias. Esse ajuste redacional é apenas para deixar mais claro o artigo e não termos dúvida em relação à renovação das concessões das rádios comunitárias. O artigo 6A considere a seguinte redação: alteração na redação do artigo 6º-A do projeto de lei de conversão número 1 de 2007. Artigo 6A. A entidade autorizada a prestar serviços de radiodifusão comunitária que desejar a renovação da outorga deverá dirigir requerimento para tal finalidade ao poder concedente entre os 12 meses e os 2 meses anteriores ao término do respectivo prazo de vigência de outorga. Quero ainda esclarecer que as demais especificidades das rádios comunitárias existe um acordo endossado pelo líder do governo em encaminhar em março uma nova medida provisória tratando da especificidade das rádios comunitárias. Este é o meu parecer, senhor presidente. Muito obrigada.